Seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese, hoje com o Momento Pedagógico. A paz do Senhor, irmão Mateus, a paz do Senhor, irmã Rosimar. Pai do Senhor, irmã Manu, Pai do Senhor, irmã Rosimar, Pai do Senhor, querido Pai do professor. Senhor. A paz do Senhor, querido professor, irmão Mateus, irmã Manu, estamos aqui em mais uma lição e mais uma dica pedagógica para você, professor. Sejam bem-vindos. Isso, né? E hoje nós estamos aqui com vocês para trazer as dicas pedagógicas da lição de número 11, que tem por título Missões e a Igreja Perseguida. Né? Não há como falar de missões e não falar sobre a perseguição da igreja, né? Hoje, vivemos também uma perseguição, não só em outros países, mas também uma perseguição intelectual, né, de diversas maneiras, midiática, né? Então, há uma série aí de perseguições, porque a partir da globalização, né, tudo isso vai se reformulando também. Então, os objetivos da lição de hoje, né? Irmã Rosimar, a senhora pode dizer para a gente quais são os objetivos da lição de hoje? Vamos lá para a lição 11, né? Nossos objetivos de hoje, da nossa lição, é explicar o contexto de perseguição na igreja primitiva e apresentar a perseguição cristã na atualidade e mostrar como podemos ajudar a igreja perseguida. Irmão Mateus, o senhor lê para a gente a, é, a verdade prática, por favor? Amém. A verdade prática nos diz assim: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Isso mesmo. Então, toda a nossa lição hoje, né, ela vai estar voltada a esse aspecto de fortalecer, né, a nossa fé a partir da experiência daqueles que estão nas missões, principalmente em países perseguidos, né? E vamos começar com a irmã Rosimar. Irmã Rosimar, qual foi a dica pedagógica que a senhora trouxe para nós nessa lição de hoje? Isso mesmo, Manu. Essa lição, né, é uma lição muito reflexiva, né? E eu preparei aqui uma dinâmica, na realidade, uma atividade prática, né, para ser feita com os alunos, né? É importante que o professor tenha aquela conversa inicial com seus alunos, né, sobre a questão da perseguição que muitas nações estão vivendo, muitos missionários estão vivendo. Hoje nós vemos muitos missionários presos, né? Alguns estão sendo molestados, né? Em algumas nações. Então nós vemos aí a questão da necessidade da oração por estes países perseguidos. Então, nós vemos, irmãos, que alguns países perseguidos, e é importante a gente frisar isso para os nossos alunos, com essa dica, né, muito boa, que seria um gráfico comparativo. E neste gráfico, nós vamos fazer uma lista da perseguição mundial de 2022 até a atualidade. Então, seria interessante fazer esse gráfico, né, comparativo, para que assim os alunos possam ter esse conhecimento. O professor também pode já estar fazendo uma pesquisa brevemente num grupo do WhatsApp, pedindo que os alunos façam essa pesquisa e levem para a sala, né, no domingo, para que possam debater e conversar sobre essas nações perseguidas, né? E também, professor, é muito interessante que possamos levar para a sala também, além dessa primeira dica, levar a lista mundial da perseguição 2023, né, para que os alunos possam ter esse conhecimento, né, do que são, quais são essas nações que estão sendo perseguidas. E é interessante, professor, que você leve para a sala e mostre através de cores, né? Que a cor vermelha ela fala sobre a questão da extrema perseguição e a cor laranja, né? Fala sobre a perseguição severa.
E seria interessante também, professor, que você pudesse levar umas bandeirinhas com o nome destes países, destas nações que estão sendo perseguidas, né? E aí você, juntamente com a turma, você vai montar um mural na sua sala. Se quiser aproveitar aquele outro mapa que nós fizemos em algumas dicas passadas, seria interessante anexar, conversar, debater e orar por estes países, né, por estas nações que estão sendo extremamente perseguidas, né? Então, seria muito interessante. Nós vemos aí um dado, querido, que mais de 360 milhões de cristãos vivem em lugares com alto nível de perseguição e de discriminação. E nós vemos aí alguns relatos que é muito importante, professor, levarmos para os nossos alunos estas curiosidades. Cerca de 5.898 cristãos, né, foram mortos por causa da sua fé, né? Pode ter mais do que isso, mas nós vemos o quê? Que esse índice é um índice muito alto. Então, vamos conversar, vamos debater, levar um debate aberto, de reflexão para os nossos alunos, queridos. Sim. Irmão Mateus, a dica que o irmão traz para a gente para a lição de número 11. Meus irmãos, associando o que a nossa irmã Rosimar falou com a dica que eu imaginei, que eu quero propor para você, professor e professora, tem total ligação. Você vai conseguir associar o que a nossa irmã Rosimar falou com a dica que eu quero propor a vocês, professores. E qual seria a dica? Qual seria essa, essa dica pedagógica que eu quero trazer neste momento? Trazer de forma educativa e de forma reflexiva, baseada nesses dados, baseado nessas informações que a irmã Rosimar bem trouxe, nessas estatísticas, né, que foi explanada por ela, nós trazermos uma simulação de uma restrição religiosa. Por exemplo, você poderia dividir os seus alunos em grupos e atribuir a cada um cenário, claro, fictício, de uma possível restrição religiosa. E a partir daí, nós vamos estimular eles a desenvolver estratégias para que eles venham a manter a sua fé e cumprir a missão que a igreja tem, que nós temos, que é de levar o evangelho dentro desse cenário de restrição. E isso vai fazer com que os nossos alunos compreendam e venham a entender que nós temos que hoje nós estamos em um cenário ideal, nós temos um, uma capacidade de ir, de fazer trabalhos ao ar livre, de entregar uma literatura, de pregar o evangelho. Mas vai chegar um dia, vai chegar um momento em que isso não será possível. Então, trazendo essa conscientização que hoje do hoje para uma atividade futura que nós hoje podemos fazer, mas que daqui a alguns anos, daqui a um, dois ou não sei quanto tempo, vamos ter essa restrição, nós vamos desenvolver neles e promover a conscientização e a compaixão para aqueles que precisam receber o evangelho. Então, associando esses dados que a nossa irmã Rosimar trouxe e trazendo essa questão da conscientização, nós podemos desenvolver na nossa classe. Você pode separar grupos, ou dependendo da sua classe, fazer de forma específica, atribuindo a cada um a restrição, e você vai despertar, vai aflorar no pensamento e na vontade do seu aluno, da sua aluna, a compaixão de fazer missões e de levar o ID de Jesus. Amém. Né? Dentro da dica que a irmã Rosimar e o irmão Mateus trazem, né, para a gente nesta lição, eu vi o senhor concluir em que esses dados que a irmã Rosimar apresenta, que você pode ter acesso com os países que possuem ali a igreja perseguida, tudo, está no site do Portas Abertas. Lá vai ter um e-book com todo este material. Não só isso, você tem como interagir, saber em tempo real situações, né? E também colocar que você está orando, né? Eles mostram um mapa em que ali do Brasil, dos estados que estão aí intercedendo por esses irmãos, né? E não só isso, mas para fechar essa aula, você pode levar um vídeo que fala sobre essa lista atual, um vídeo do Portas Abertas, que vai falar sobre a lista, né, dos irmãos perseguidos aí em 2023, que está em média aí 360
milhões. É muita gente, né? Como o irmão Mateus falou, como a irmã Rosimar falou. E, de fato, de nós é necessário um despertamento, né? Uma conscientização mesmo, no sentido de orar, colocar como motivo, de fato, das nossas orações esses irmãos que estão passando por momentos tão difíceis, né? Nós sabemos que as perseguições elas vão estar causando, né, morte, mas também sequestro, desaparecimento, e violência física e mental, né? Então, são aí esses aspectos. Então, precisamos orar muito pela mente dos nossos missionários, pelas suas vidas. Então, minha dica é que você leve um vídeo reflexivo para a conclusão da sua aula e, se possível, né, você pode conseguir também no site Portas Abertas, levar o relato de algum pastor ou de algum irmão sobre, sobre a perseguição que vivenciou, né? Porque nós sabemos que aquilo que as mensagens, né, as histórias, elas acabam gravando mais em nossa memória. Assim como vai ter diversos depoimentos de pessoas dizendo que anseiam voltar para o seu país e se dedicarem ao Senhor lá, para assim ganharem mais almas, né? Então, o site ele é riquíssimo, certo? De recursos que você pode estar explorando para planejar e levar ali para a sua aula. Amém? Então, agradecemos a oportunidade e a direção do DENEC pela confiança. Desejamos a você, professor, uma excelente aula. Que você curta, compartilhe esse vídeo, comente, né? E fiquem todos com Deus. Irmã Rosimar, quais são as suas considerações finais sobre essa aula? Queremos agradecer, querido professor, e que Deus possa abençoar a sua aula, concedendo uma aula produtiva, reflexiva, porque sabemos que esta aula com certeza vai gerar muitos debates, né? Muitos conhecimentos, muitas curiosidades, né? Com certeza um aluno ele não vai de maneira alguma esquecer essa aula, porque vai ser falado realmente aqueles países que estão dentro da linha de perseguidos. Que Deus abençoe. Amém. Irmão Mateus, suas considerações? Amém, querido professor, professora. Nós esperamos de forma verdadeira que essa aula, essas dicas, né, que nós trazemos aqui por meio desta aula, venha incrementar a sua aula, venha trazer um esclarecimento além daquilo que nós entendemos sobre missões. Missões, além de ser um imperativo, e por ser um imperativo, ela é um dever nosso. Então temos que entender missões como uma ordem, como um mandamento e como um imperativo do Senhor. Então, para isso, precisamos ter em mente que temos esse dever e temos essa responsabilidade. Então, espero que sua aula seja abençoada pelo Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar e por meio do Espírito Santo, que é aquele que impulsiona a fazer missões, nós venhamos a cooperar mais e mais para o reino do Senhor. Amém, né? Então, uma excelente aula, professor. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.